Diz assim a Bíblia: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, imploravam para que lhe dessem uma esmola. Pedro, olhando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto, pôs-se em pé e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa no templo, e se encheram de grande admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela sua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, esse texto é muito pregado, é muito falado sobre ele, né? Pastor Peri deve ter falado umas 5.000 vezes sobre esse texto já. Pastor Rodrigo mais umas 7.000 vezes. Pastor Antônio então nem se fala. Desde que eu era jovenzinho lá em Apucarana ele fala desse texto. E é interessante que todas as vezes que eu vou pregar sobre esse texto, eu falo muito sobre o coxo, que tinha os seus tornozelos e pés comprometidos por uma paralisia de nascença. Alguém que não podia caminhar normalmente, que se arrastava. E o texto nos ensina e nos diz que esse homem era levado, carregado por alguém ou por algumas pessoas, e era deixado ali na porta do templo diariamente, constantemente. O texto vai dizer que quase todos os dias, ou todos os dias ele era levado e colocado ali. Qual era o propósito dele ser colocado ali? Que ele recebesse algumas esmolas e que isso fosse o seu sustento. E essa história, esse cenário repetiu-se talvez por meses, anos, décadas, a Bíblia não vai dizer. Mas a vida desse homem estava resumida a isso: acordar pela manhã, alguém pegar ele, levar para a porta do templo, ele contar com a benevolência, com a caridade de alguém, em dar a ele algumas esmolas. Terminava o dia, ele voltava para sua casa, e esse era um ciclo, essa era uma realidade da sua vida. Ele não enxergava nada além disso, ele não conseguia ver outra possibilidade na sua vida além disso. Mas nesse dia especificamente, algo diferente aconteceu. Nesse dia especificamente, enquanto tudo para ele parecia normal, ser mais um dia normal, Deus tinha preparado algo que iria mudar a sua vida. Uma das coisas que eu aprendo nesse texto é que eu preciso estar no lugar aonde Deus pode manifestar o seu poder na minha vida. Todos os dias ele era colocado na porta do templo. Todos os dias ele ficava ali no mesmo lugar. Ele já era uma imagem constante. Talvez as pessoas diziam, num dia ou outro que alguém não o levava, dizia: cadê o coxo que não está aqui hoje? Às vezes a nossa vida toma um rumo de normalidade, principalmente em relação a sofrimento, em relação a dificuldades, em que nós somos tomados por um conformismo, sabe? Por uma aceitação de que uma determinada condição, de que um determinado problema, de que uma determinada adversidade, ela é definitiva na nossa vida. Quando na verdade, irmãos, parece um jargão, e nós repetimos às vezes como jargão, mas eu creio nisso como uma verdade estabelecida. Na nossa vida a última palavra continua vindo de Deus. Não são as circunstâncias que vai determinar o que eu vou viver, mas o poder que Deus possui de manifestar na minha vida. Naquele dia, um dia talvez como hoje, uma quinta-feira, não sei, ele está sentado no mesmo lugar, tendo a mesma atitude de pedir esmola. Mas a Bíblia diz que sobem dois homens cheios do Espírito Santo.
Dois homens que possuíam a autoridade de Jesus na sua vida. Dois homens que não estavam aliados à religião do templo, que não oferecia nenhuma palavra de esperança, não. Dois homens que estavam comprometidos com aquele que morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. E que disse: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Eu acho engraçado que eu fico imaginando que talvez o sumo sacerdote passasse por aquele homem todos os dias, porque ele ia todos os dias ao templo. Talvez os levitas passavam todos os dias por aquele homem, mas eles não ofereciam nada diferente. Talvez uma moeda ou outra, talvez uma palavra: oh, bom dia, como você está hoje? Ou talvez o ignorava, porque havia um conceito religioso, principalmente dos sacerdotes religiosos daquela época, que quando uma pessoa possuía uma deficiência, ela estava debaixo de uma maldição, ela era rejeitada por Deus. Então talvez ele fosse ignorado por essas figuras. Mas a Bíblia diz que naquele dia, dois homens que não eram sacerdotes, pelo menos pela linhagem, dois homens que não eram levitas, pelo menos por qualificação humana, mas dois homens que eram cheios de Deus, Pedro e João, sobem ao templo, passam por aquela porta e passam pela vida daquele homem. E a Bíblia vai dizer que esse homem, vendo o movimento desses homens subindo as escadas, ele tem uma atitude que era costumeira na vida dele. Eu creio que ele disse: senhores, por favor, me deem uma esmola. Por favor, me deem alguma coisa, me ajudem. Eu sou coxo, olhem para a minha condição. Olha para os meus pés, olha aqui para a minha canela. Olha aqui para o meu corpo, eu trago uma deformação. Tenham misericórdia de mim, tenham piedade. A Bíblia não descreve qual era o argumento que ele usava para receber esmola, mas ele faz isso já automaticamente. E a Bíblia diz que aqueles homens que sobem, Pedro e João, cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, não oferecem para ele ouro ou prata, não oferecem para ele uma esmola, mas mostram para eles, revelam a ele quem era Jesus e o poder que Jesus possui. Uma esmola talvez supriria uma necessidade temporária daquele homem. Uma moeda de prata, uma moeda de ouro, um estáter ou talvez um denário poderia suprir a necessidade de uma semana, de alguns dias de alimentação e das suas despesas pessoais. Mas o que Pedro e João oferecem para eles vai muito além de suprir uma necessidade temporária. O que eles oferecem para ele é aquele que muda a trajetória da vida de uma pessoa, que tira ela exatamente dessa condição de conformismo, como se a vida se definisse a se acordar pela manhã, ser levado para a porta do templo, receber algumas esmolas ou não, e voltar para o fim do dia para contabilizar se o dia foi bom ou não. Não, Pedro e João vêm no poder do Espírito Santo provar para aquele homem que aquilo que Paulo vai dizer mais na frente em Efésios 3:20, que o Deus que nós cremos e servimos, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na nossa vida. Deus não nos dispõe a oferecer uma esmola que supre a minha necessidade agora, não. Deus não está disposto a me dar algo que vai suprir a minha necessidade agora, não. O que Deus tem para a minha vida, o que Deus tem para a sua vida, é para mudar radicalmente a história que você está vivendo. Estava ouvindo o testemunho da irmã ali. Não, um médico examina, não, vamos chamar um mais especialista, vamos chamar um que tem o olho mais clínico, vamos chamar um que, olha, o tato não falha. Pode escolher quem quiser. Quando Deus muda a história da vida de uma pessoa, chame quem quiser. Quando Deus muda, é definitivo, é total, é pleno, é completo. É assim que Deus age. Agora olha que coisa interessante. Como eu disse, todas as vezes que eu prego sobre esse texto, eu falo muito sobre esse homem. Mas hoje, no pouco tempo que eu tive para refletir sobre esse texto, Deus trouxe uma reflexão ao meu coração, uma palavra. Nós sempre nos colocamos ou colocamos a nossa história pregando na condição do coxo, alguém que está deficiente, alguém que depende da esmola dos outros. Mas eu queria olhar para o outro lado dessa história. Qual o lado o senhor quer olhar, pastor? O lado de Pedro. O lado de Pedro. Quem é Pedro na história? Pedro é alguém que Jesus encontra
vivendo um momento de profunda frustração. Quando Pedro tem um encontro com Jesus, a Bíblia vai dizer que Pedro já ouviu falar de Jesus, porque André, o seu irmão, chega e fala: Pedro, nós encontramos o Messias. E Pedro olha para ele com cara meio de deboche e fala: sei, tá bom, porque os judeus esperavam há mais de 3.000 anos o Messias vir, e ele não tinha vindo. Então ele olha assim meio com desdém. Mas a Bíblia diz que ali, poucos dias depois, Pedro sai com seus amigos, vai para uma pesca, e não pesca nada, não consegue pegar nada, volta para a areia, volta para a praia, começa a lavar redes, e a Bíblia diz que Jesus aparece na história, no caminho de Pedro. Ele até então era Simão, e Jesus provoca na vida dele, através da palavra, uma transformação tão radical que da sua frustração de não ter pescado nada, ele obedece, vai ao mar e tem a maior pesca que ele já teve na sua vida. Então quem é esse homem que é personagem também dessa história e que também é protagonista desse texto que nós acabamos de ler, que é usado por Deus para mudar a história desse homem? É Pedro, Simão, que depois se torna Pedro, chamado por Jesus para ser discípulo, que foi encontrado como homem frustrado. Pedro era um homem de temperamento terrível, sanguíneo, Marcelo Gomes fala hemorrágico, um homem explosivo, um homem nervoso, um homem brigão. Quem era Pedro? Quem era Simão que se tornou Pedro? Alguém que era profundamente violento, mas que também era extremamente covarde. Ele teve coragem de enfrentar Malco, que era o chefe da guarda dos sacerdotes, mas teve medo de uma serva que aos olhos humanos era insignificante ao ponto de negar Jesus. Quem é Pedro na história? Pedro é alguém que nega Jesus, que entra num estado de profunda frustração, mas que Jesus não desiste dele, que Jesus o restaura, que Jesus dá para ele uma nova oportunidade. E Pedro é aquele apóstolo que, cheio do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, prega um sermão longo, mas que muita gente fica esperando para ouvir, e no final do sermão 3.000 almas se convertem ao Senhor Jesus. Então a palavra que Deus trouxe ao meu coração hoje não é focar no homem coxo à porta do templo, mas focar nessa pessoa chamada Pedro, chamada Simão, que é transformado em Pedro. E se eu pudesse dar um tema a essa palavra, seria: eu e você podemos ser a resposta para alguém que está sofrendo. É tão bom quando alguém nos dá um abraço quando nós estamos sofrendo. É tão bom quando alguém faz uma oração para nós no momento difícil. É tão bom quando alguém estende a mão para nós quando nós estamos num momento de dificuldade. Mas a pergunta é: se eu tive um encontro com Jesus, se Jesus transformou a minha vida, eu preciso ser um Pedro na vida de quem está sentado à porta do templo pedindo esmola, mas que Deus quer, através da minha vida, mudar a vida dele. Sabe, nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, eu vejo muitas pessoas vivendo, sabe, um estado meio de que miserabilidade, sabe, pessoas que reclamam de tudo, reclamam disso, reclamam daquilo outro, quando na verdade Deus chamou cada um de nós, Deus escolheu cada um de nós, Deus abençoou cada um de nós, Deus nos curou, Deus nos libertou, Deus nos restaurou. Para quê? Para que nós sejamos um Pedro na vida de quem está sentado à porta do templo. Deus nos chamou para ser resposta na vida de alguém. Deus nos chamou para ser bênção na vida de alguém, na nossa vizinhança, na rua da nossa casa, no colégio. Hoje não está indo no colégio, mas com algum estudante que nós conhecemos, ou quem seja pessoas da nossa família, pessoas que todos os dias elas querem acessar a graça de Deus, pessoas que querem ter o mínimo de ação de Deus na sua vida. Porque se aquele homem vem para a porta do templo, apesar de esperar esmola, ele tinha talvez uma expectativa que algum dia o Deus que estava dentro do templo fosse até ele e mudasse a sua vida. E como Deus vai até as pessoas que moram na minha rua? Como é que Deus vai às pessoas da minha família? Ele vai através da minha e da sua vida. Ele vai através da nossa vida. Deus estabeleceu uma parceria com a sua igreja, com o seu povo, comigo e com você. Essa pessoa, eu vejo pessoas reclamando: olha, a vida está difícil, as coisas não estão fáceis, e reclama daqui, reclama de lá. E aí a pergunta é: o que eu estou fazendo de relevante? O que eu estou sendo na vida das pessoas que estão ao meu redor? E é interessante que eu vou rapidamente aqui colocar uns pontos que veio ao meu coração.
Bíblia diz que quando Pedro e João sobem a escada, é interessante que o texto, pelo menos a mim, pastor Antônio, pastor Peri, pastor Rodrigo, me dá a impressão que esse homem, pela sua condição de doença, de limitação e de miséria, ele não olha para quem ele pede. Ele tem a situação de cabeça baixada por causa da sua situação humilhante, e ele só usa a sua voz, ele não olha quem é a pessoa. Ele não define a fisionomia de quem está subindo, de quem está entrando. Mas é interessante que quando Pedro e João estão subindo, ele diz: por favor, me deem uma esmola. E Pedro diz para ele: olha para nós. É interessante isso, porque aqui eu aprendo algo muito importante. Pedro olha para ele. Você não pede para ninguém te olhar se você não olhar para a pessoa. Pedro não olha para ele como alguém miserável que está prostrado na vida. Não, Pedro olha para ele como alguém que Deus quer mudar a sua vida. Há duas maneiras de você enxergar quem está precisando. Se você enxergar com os olhos carnais, você vai ver a dor, você vai ver o sofrimento, você vai chorar com ela, você vai se lamentar com ela, e a vida dela não vai mudar e você ainda vai ficar um pouquinho deprimido. Mas se você olhar na ótica do Espírito Santo, do poder de Deus, da autoridade que está sobre a sua vida, no nome de Jesus, você vai olhar para ela como alguém que está dizendo: eu entendo a sua situação, mas eu creio no poder que Deus tem para te arrancar dessa situação. É quando alguém visita ou evangeliza um drogado. É quando alguém evangeliza ou vai até alguém que é um alcoólatra. É quando alguém, sabe, se compadece de alguém que está envolvido na prostituição ou em qualquer outro tipo de destruição de vida. Como é que eu olho esse indivíduo? Não, se eu olhar a partir da condição humana que eu tenho, eu vou dizer para ela: a vida está difícil mesmo, não tem como sair dessa. Mas se eu olhar a partir daquilo que Deus fez na minha vida, Pedro sabia o que Deus tinha feito na vida dele. Jesus o encontra frustrado e dá a ele uma solução, uma resposta para a sua frustração, uma pesca maravilhosa. Pedro tinha um temperamento terrível, explosivo. Jesus trabalha no seu temperamento, Jesus trabalha no seu caráter. Então agora ele pode ser resposta de Deus na vida de alguém. Ele pode ser bênção na vida de alguém. E o texto vai nos mostrar que ele diz: olha para nós. Então a primeira coisa que eu posso fazer como resposta de Deus é olhar profundamente, espiritualmente, para a vida de quem precisa, e não apresentar para ela as minhas possibilidades ou a minha capacidade humana, mas o poder que habita na minha vida, que é o poder do nome de Jesus, que é o poder do Espírito Santo, que é o poder e autoridade que está sobre a igreja. Aquele poder que Jesus disse: vocês vão no meu nome, e vocês vão expulsar demônios, e vocês vão curar enfermos, e se alguém quiser envenenar vocês, não vai conseguir, e vocês vão falar em novas línguas, e vocês vão pelo mundo, vão pregar o evangelho, e quem crê e for batizado vai ser salvo. Esse é o poder que habita em nós. Esse era o poder que habitava em Pedro e João naquela situação. Então Pedro não olha para aquele homem a partir da sua condição humana, mas da sua nova condição na pessoa de Jesus Cristo. Ah, pastor, mas no passado eu já fui muito doente, eu já fui muito problemático. 2 Coríntios 5,17 para nós. E se assim alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E essa novidade de vida que atingiu a minha vida, que transformou a minha vida, vai transformar a vida de quem precisa que eu seja a resposta de Deus na vida dele. Não, pastor, por favor, nunca quero me envolver com esse negócio de encontrar alguém endemoniado pelo meu caminho. Irmão, há poder e autoridade sobre a sua vida. Não, pastor, orar por enfermos, jamais. Eu nem quero, isso é coisa para o pastor Antônio. Meu irmão, essa é a autoridade da igreja de Jesus Cristo, que o pastor Antônio está incluso. Todos nós somos a igreja de Jesus Cristo. Então nós não podemos nos furtar esse papel. Olhar ao redor, sabe, ver a dor, o sofrimento de quem está ao nosso redor e não ignorá-lo. Não ser como o sacerdote que talvez ignorou aquele homem por muitas vezes. Não ser como talvez um levita que passou, entendeu a sua dor, mas que não tinha nada para oferecê-lo. Porque eu posso oferecer para alguém aquilo que eu recebi, aquilo que eu tenho.
E a religiosidade, ela não gera em mim nada a não ser conhecimento teórico e vazio existencial. Agora, Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo, esse nos dá autoridade para fazer o que nós temos que fazer para a glória de Deus. Eu creio que nesse tempo de pandemia, onde muita gente está se recuando, onde muita gente está amedrontada, Deus está dando a nós, igreja de Jesus, a oportunidade de invadirmos as portas do inferno e declararmos: Jesus é o Senhor. Jesus tem resposta para quem está sofrendo. Ah, pastor, mas eu estou com tantos problemas. Se eu olhar só para mim, eu vou ficar somatizando esses problemas e a vida vai correr nesse sentido. Mas se eu olhar para o poder de Jesus, eu vou ser resposta de Deus para quem precisa. Pedro diz: olha para nós. Pedro fixa os olhos nele. Pedro olha para ele. Não tenha medo de olhar para quem está sofrendo. Não tenha medo de olhar para quem está caído. Não tenha medo de olhar para quem está noiado. Não tenha medo de olhar para quem está endemoniado. Porque nos seus olhos vai refletir a luz de Jesus. A Bíblia diz que quando Pedro fala isso, aquele homem olha para eles na esperança de alguém que vai receber algo. Sabe o que eu aprendo aqui? É que quando eu uso a autoridade que Jesus me deu para ser resposta na vida de alguém, quando as pessoas olham para mim, elas deixam de enxergar simplesmente o Odair, elas passam a enxergar quem é na minha vida, quem está na minha vida. E aí o texto vai dizer, ainda no versículo 4, que Pedro diz: olha fixo aqui na gente. Pedro olha para ele e ele olha para o Pedro, coisa que ele não fazia. Pelo menos o texto me dá esse entendimento, porque ele não olhava, porque Pedro não precisava dizer olha para mim se ele estivesse olhando, seria redundante. Significa que ele estava com o olhar baixo, um olhar de desesperança, um olhar de humilhação, um olhar de alguém que não enxergava nada além daquela vida medíocre que vivia. Mas quando Pedro diz olha para nós, aquele homem olha para Pedro, e eu creio, ele enxerga em Pedro algo que ele não enxergou em mais ninguém. Ei, meu irmão, o mundo precisa olhar para nós e enxergar em nós o que eles não enxergam mais em ninguém. Isso não é vanglória, isso é o poder de Jesus na nossa vida, é a autoridade de Jesus na nossa vida. Sabe, aqui eu aprendo que eu preciso refletir a pessoa de Cristo, pessoa de Jesus. Quem olhar para mim tem que ver Jesus. Eu tive uma experiência alguns meses atrás, pastor Antônio. O senhor não vai lembrar de uns meninos que moravam ali na região do Marcos Freire. Tinha o Dinei, acho que o senhor não vai lembrar desses meninos não. Eles são anteriores ao tempo que eu conheci o senhor. Foi na época ainda do Luizão, daquele pessoal lá. E esses meninos, nós andávamos pelas ruas de Apucarana, alterando tudo, perturbando tudo, fazendo arruaça, meia-noite. E esses meninos, nós crescemos junto. Tinha o Dinei, tinha o irmão dele, o Cezinha, tinha um bocado. E um tempo atrás eu estava andando aqui no centro de Londrina, descendo a rua Rio de Janeiro, e eu encontrei o Dinei. Ele olhou para mim e falou assim: ô, bacana. Eu falei: ué, que tipo de conversa estranha, né? E eu não reconheci ele. Ele falou: você tá bonitão, hein? Eu falei: obrigado. E eu não entendi. Ele falou assim: você não lembra de mim? Eu falei: não, eu sou o Dinei. Eu falei: Dinei, fui buscar no meu HD aqui. Dinei falou: nós andávamos junto em Apucarana, alterando tudo. É, rapaz, você virou patrão. Olha como você tá bonito. Olha como você tá. E ele começou a elogiar, mas sabe, eu não entendi o elogio dele. Mas eu só compreendi o elogio dele quando eu olhei para ele. Ele falou: lembra do Cezinha, meu irmão? Lembro. Foi assassinado. Lembra de fulano? Foi assassinado. Lembra de fulano? Está preso. Eu falei: e você? Ele falou: rapaz, eu estou jogado aí pela vida. Passei 3 anos num presídio, saí, fiquei mais 6, depois fiquei mais 5 e agora estou por aí. E quando ele me falou aquilo, irmãos, eu entendi porque ele me elogiou tanto. Não é porque eu estou bem fisicamente, é porque ele conseguiu enxergar o que o coxo enxergou em Pedro, a glória de Jesus resplandecendo na minha vida. Escute isso, não adianta nós irmos no nosso poder, não adianta nós queremos fazer alguma coisa na nossa autoridade. Nós temos que entender que quando as pessoas olharem para nós, elas precisam enxergar Jesus na nossa vida. Quando aquele homem olha fixamente para Pedro, a Bíblia diz que ele espera receber algo. Em outras palavras, ele viu em Pedro alguém que possuía algo. Irmãos, que o mundo olhe para nós e diga: essa pessoa possui algo. Ainda que eles tenham uma interpretação errada sobre isso, e lá na frente isso vai ser corrigido, mas nesse momento de crise, de pandemia, que o mundo olhe para nós e diga: essa pessoa tem algo para me oferecer.
E aí eu vou caminhar aqui para nós terminarmos. Pedro disse: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Aí me veio uma frase à mente: eu não preciso oferecer para as pessoas aquilo que elas querem, eu preciso oferecer às pessoas aquilo que elas precisam. Vou repetir: eu não tenho que oferecer às pessoas o que elas querem, eu preciso oferecer para elas aquilo que elas precisam. Ele diz: por favor, me dê uma esmola. Pedro diz: eu não tenho ouro e nem prata. É interessante que a palavra que Pedro usa não é nem eu tenho, ele fala não possuo. Há uma diferença entre ter e possuir. Ter fala de algo talvez temporário, possuir fala de algo que é para sempre. O ouro e a prata, o dinheiro que eu, você possuímos, ele é tão temporário que você recebe seus 5 mil reais por mês. Alguém disse amém aí, ó. Hã? Aí você diz: eu tenho 5 mil reais. Aí você passa onde? No aluguel. Aí você passa no... aonde mais? Na lotérica com o boleto. Acho que aqui, aqui no Mr. Thomas não acontece isso. E o dinheiro vai o quê? Indo embora. E daqui a pouco o mês começa a acabar, você começa a olhar e dizer: meu Deus, cadê o 5 que eu recebi? Isso fala, irmãos, que nós podemos ter algo, mas que talvez nós não possuímos, porque aquilo que é temporário, principalmente que relaciona a coisas materiais, hoje você tem, amanhã você vende, depois você compra outro, então você tem aquilo num tempo, mas você não possui. O que você possui? Aquilo que você é. Pedro diz: ó, eu não tenho ouro e nem prata, eu não possuo, melhor dizendo, nem ouro e nem prata. Ele está dizendo: olha, ainda que eu tenha ouro e prata, eu não possuo. E não é isso que você precisa. Eu sei que é o que você quer, mas o que você precisa é que o poder do nome de Jesus se manifeste na sua vida e mude a sua história. Irmãos, dinheiro, prata, bens, tudo isso nós podemos ter, mas podemos não possuir. Mas eu digo uma coisa para você: Jesus nós possuímos. Ele é nosso, Ele habita em nós, Ele está na nossa vida. Ele está na nossa vida, Ele está em nós. Ele diz: eu não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que eu possuo, isso eu te dou. Aleluia. E ele vai dizer uma coisa interessante, eu estou terminando. Ele diz: anda. Ora, qual era o processo natural? Era levanta e... vamos lá. Era levanta e... mas por que ele mandou andar antes de se levantar? É porque, irmãos, quando nós temos Jesus Cristo na nossa vida, nós não somos dirigidos pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. A fé vem antes do milagre. O crer vem antes da materialização de qualquer coisa que Deus vai fazer na minha vida. Ele diz: anda, mas aquele homem não pode andar. Os seus pés são paralíticos, os seus tornozelos são comprometidos. Ele não pode andar, ele não consegue andar. Então dá a impressão que Pedro errou na colocação. Não, ele não errou. É que Pedro tinha uma visão de fé, sabe do quê? De que Deus, olha aqui, Deus trabalha com o crer na palavra antes do milagre acontecer. Primeiro eu creio na palavra, depois o milagre acontece. Primeiro, Pedro já tinha experimentado isso. Jesus falou: entra no barco e vai pescar. Mas Senhor, eu passei a noite toda lançando as redes e nada eu apanhei, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Quem já teve uma experiência de crer na palavra antes do milagre, quando ele chega para ser resposta de Deus na vida de alguém que está caído, de alguém que está destruído, ele não fala assim: ó, Deus vai fazer um milagre na sua vida e aí você vai crer. Não, você vai dizer assim: ó, pode crer, o milagre já aconteceu na sua vida. Pastor, isso é loucura. Não, não é loucura, é questão de fé. O texto diz que Pedro disse para ele: ei, anda. Sendo resposta na vida de alguém, eu vou exercitar o que a palavra tem gerado em mim: confiança inabalável que Deus está no controle de todas as coisas.
E para nós concluirmos, o texto vai dizer, lá no versículo de número 7, que Pedro toma ele pela mão. Pedro faz o quê? Toma ele pela mão. E faz o quê? E puxa ele para cima. Primeiro Pedro fala, anda. Pedro libera a palavra, anda. Você vai andar. Você já recebeu o que Deus liberou na sua vida. Mas eu não vejo, não preciso ver para crer. Eu preciso crer para ver. O ser humano é assim, eu preciso ver para crer. Com Deus é diferente, eu creio para ver. Será que vocês estão entendendo? Pedro toma ele pela mão. E aqui eu aprendo a última lição para nós terminarmos e eu não estourar o horário. Eu preciso ter atitudes diferenciadas. Toda pessoa que pegava uma esmola, jogava para aquele homem, lançava para aquele homem, e ele pegava e talvez colocava ali na sua bolsa. Pedro faz diferente. Pedro estende a mão, Pedro se curva, Pedro desce a condição daquele homem, não da sua miséria, mas da sua condição física, e puxa ele para cima. Irmãos, Deus nos chamou para termos atitudes diferenciadas nos dias que nós estamos vivendo. Você não vai ter dificuldade de encontrar gente para chorar com você, mas você vai ter dificuldade de gente para estender a mão e dizer, eu estou contigo, vamos junto nessa batalha, eu vou comprar a sua guerra, nós vamos orar juntos, nós vamos jejuar juntos, nós vamos para a igreja juntos, e nós vamos vencer para a glória de Deus. Então, se tem poucas pessoas assim, eu e você somos desafiados a sermos como Pedro hoje. Tem alguém caído, tem alguém que não consegue se levantar, tem alguém que não consegue andar, eu vou estender a mão para essa pessoa. Aí eu escrevi uma última frase para nós terminarmos a mensagem. O poder que levantou o homem, escute isso, o poder que curou o homem foi o poder de Cristo, mas a força que levantou ele foi a mão de Pedro. Entenda uma coisa, Deus trabalha em parceria comigo e com você. Existem pessoas caídas, que Cristo tem o poder de curá-las, mas que Cristo está esperando eu estender a minha mão e dizer, pode contar comigo. Eu quero ser o canal da resposta de Deus na sua vida. Eu quero ser o canal do poder de Deus na sua vida. Eu quero ser alguém que é mensageiro de Deus na sua vida. A Bíblia diz que quando Pedro puxa ele para cima, alguém podia dizer, esse homem está louco, ele não pode andar, ele vai cair, ele vai se machucar mais ainda. Mas Pedro tinha uma convicção do que já tinha acontecido. A Bíblia diz que na mesma hora, os tornozelos se firmam, os pés se encaixam e se estendem na condição perfeita. E a Bíblia diz que o que acontece? Aquele homem salta, fica em pé, anda, salta e dá glórias a Deus. Fique em pé no seu lugar, por favor. Pastor Feri, vem ministrar a bênção para nós. Levante as suas mãos. Mãos levantadas é dependência de Deus. Estamos na dependência do Senhor. Isso, feche os seus olhos, levante as suas mãos. Pai Santo, maravilhoso, em nome de Jesus, esta noite, Senhor, ouvimos a Tua palavra, aprendemos com o Senhor. E agora, Senhor, chegamos ao final desta reunião. Mas, meu Deus, vamos sair daqui, Senhor, levando uma palavra de fé ao nosso coração. Por isso, ó Deus, leva o Teu povo na paz, na graça, na unção poderosa. Livra do homem sanguinário, da bala perdida, do acidente, do roubo, do sequestro, da laçada do diabo, Senhor. Em nome de Jesus, acampa o Teu anjo ao nosso redor para livrar o que está ao derredor, meu Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, eu declaro o Teu povo livre, liberto e abençoado em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor.